Bem-vindos! Hoje a gente vai, assim, mergulhar fundo mesmo num clássico que, olha, todo mundo já ouviu falar. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Um gigante, né? Total. A fonte é o próprio livro, claro, uns trechos que a gente selecionou, e a ideia é tentar desvendar essa história tão complexa de um jeito que todo mundo possa pegar, sabe? Entender os personagens, os dramas deles e aquela São Petersburgo que parece que sufoca a gente só de ler. Exatamente. E o Dostoiévski não brinca em serviço, né? Ele já começa jogando a gente no meio do furacão psicológico e social. Isso. Nosso guia nessa é o Rodion Raskolnikov, um estudante, né, super inteligente, mas está na pior. Pobreza extrema. É descrito como magro, até de boa aparência, mas, assim, totalmente largado, isolado. Com a cabeça a mil, fraco de fome 2 dias sem comer, o texto diz, e falando sozinho. Um quadro bem perturbador já de cara. E a gente já começa com ele indo encontrar uma velha penhorista, numa cena chave. E que começo. Porque crime e castigo não é só sobre um crime, né? É muito mais. É sobre essa pobreza que esmaga, as ideias perigosas que podem surgir na cabeça de alguém desesperado. Tipo, o que leva alguém a fazer algo terrível. Isso. E a busca por sentido, a culpa, a possibilidade ou não de redenção. E você falou de São Petersburgo, não é só um cenário. É quente, fedida, opressora, quase um personagem que reflete o caos dentro do Raskolnikov. Faz todo sentido. Então, vamos lá. Vamos desembrulhar essa primeira cena. A visita a Aliona Ivanovna, a penhorista. A tensão já começa antes dele chegar, né? Sim, o prédio decadente, a escada escura. O próprio Raskolnikov tá morrendo de medo. Ele pensa algo como: nossa, se eu já tô com tanto medo agora, imagina se eu realmente fizer aquilo. Já dá pra sentir o peso do que ele tá planejando. Totalmente. É o prenúncio do horror. E a descrição da velha. Misericórdia. Pequena, seca, uns 60 anos, olhos vivos, mas maliciosos, super desconfiada, cabelo oleoso, pescoço de galinha. Dostoiévski não alivia. Não mesmo. Ele pinta o quadro completo. E a cena da negociação do relógio do pai. É pura humilhação. É, ele pede 4 rublos, ela oferece 1,5. Uma miséria. E ele não tem escolha, precisa da grana, é o retrato do desespero total, né? Exato. A humilhação, a falta de alternativa, isso é muito palpável. Essa cena não é só sobre penhorar um relógio. É sobre o sistema que está esmagando Raskolnikov. A velha, com aquela mesquinhez toda, vira um símbolo fácil para o ódio dele. A culpada de tudo na cabeça dele. Talvez, representando a exploração, a usura que ele despreza. E os detalhes que você falou. O som da campainha, a limpeza do quarto dela, que contrasta com a sujeira lá fora. É sinistro. Aumenta a sensação de que algo muito perturbador está para acontecer ali. É a pobreza encontrando uma ideia muito, muito perigosa. Saindo dali, ele vai parar numa taverna. Um lugar bem baixo nível. E encontra um figuraça. Marmeladov. Simeon Zakharich Marmeladov. Ah, o Marmeladov. Que personagem, hein? Nossa, um ex-funcionário público, mas agora está destruído pelo álcool. E o mais doido é que ele simplesmente despeja a vida trágica dele em cima do Raskolnikov, que é um estranho. É uma confissão brutal, né? Sem filtro nenhum. Ele fala do alcoolismo, da miséria total, da esposa doente, Ekaterina Ivanovna. Tísica, né? Com tuberculose. E orgulhosa, instruída, mas agora na pior situação possível. E os 3 filhos pequenos passando fome. Ele chega a dizer, sabe que até as meias dela eu bebi. Que fundo de poço. E aquela outra frase terrível. Bebo porque quero sofrer em dobro. É uma busca por sofrimento quase masoquista. Que loucura. É. O Marmelado personifica o fundo do poço social e moral. Ele não é só um bêbado qualquer. Ele tem consciência da própria degradação. É quase como se ele buscasse no sofrimento uma expiação toda torta. Ele é um resumo da miséria de São Petersburgo. E a história dele introduz um tema que vai ser central, né? O sofrimento. Sim, o sofrimento como algo constante.
quase uma condição para existir naquela sociedade, naquele contexto que Dostoiévski descreve. E o pior vem agora. Ele revela que a filha mais velha, a Sônia, do primeiro casamento, bom, ela se prostitui para sustentar a família. É devastador. Ele ainda pergunta para o Raskolnikov com uma amargura: você acha que uma moça pobre, mas honesta, consegue ganhar a vida trabalhando honestamente? É um soco no estômago. Totalmente. A história do Marmelado Vida Família é isso, um soco. Mostra diferentes formas de sofrimento, de sacrifício extremo, e aí entra a Sônia. E figura a Sônia. Ela representa o sacrifício levado ao limite máximo. Uma figura quase santa no meio daquela sujeira toda. A família Marmeladov inteira levanta questões sobre dignidade, culpa, fé, como manter alguma moralidade quando tudo ao redor é desumano. E o sofrimento da Sônia vai ter um papel fundamental mais pra frente, né? Fundamental. Ela vai ser o grande contraponto para a jornada do Raskolnikov. Guarde a Sônia. Tá aguardado. Mas a pressão em cima do Raskolnikov não para de aumentar. Ele recebe uma carta da mãe, a Pulquéria. A carta da mãe. Outro momento decisivo. É uma carta cheia de amor, dá pra sentir, mas também cheia de preocupação. Ela sabe que ele largou a faculdade, que tá sem dinheiro. A própria mãe vive apertada com uma pensão mínima. Uma situação difícil para todos eles. E aí vem a grande novidade. A irmã dele, a Dunia, tá noiva. Do Piotr Pietrovich Luzhin. Esse mesmo, um advogado com posses, que parece ser, tipo, a salvação financeira da família. A mãe até comenta que ele partilha as convicções das nossas novíssimas gerações. O que isso quer dizer exatamente? Bom, na época isso era quase um código, sabe? Para indicar alguém pragmático, calculista. Talvez com aquelas ideias utilitaristas ou até nihilistas que estavam na moda, que questionavam a moral tradicional. Ah, entendi. Tipo, o importante é se dar bem. Exato. Alguém focado no próprio interesse, no status social. E a mãe descreve o Luzhin com uma certa reserva, né? Ela diz, segundo parece, é boa pessoa. Isso já deixa a gente com a pulga atrás da orelha. E o Raskolnikov pega isso no ar na hora. A reação dele é de fúria total. Ele vê claramente o que tá rolando. A irmã tá se vendendo num casamento sem amor pra salvar ele e a mãe. O orgulho dele fica em pedaços. Totalmente. Ele pensa algo como: não, mãe, não, Dônia, vocês não me enganam. Enquanto eu viver, esse casamento não vai acontecer. Essa carta é a gota d'água. É o catalisador. Solidifica aquela decisão terrível que ele já vinha, digamos, cozinhando na cabeça. Ele se sente responsável pela situação da família, mas ao mesmo tempo impotente para resolver. Exato. A carta intensifica demais o conflito interno dele. Ele despreza o Luzhin e tudo o que ele representa, esse pragmatismo frio e interesseiro. Mas, ao mesmo tempo, a família depende financeiramente desse casamento. É uma sinuca de bico. E o sacrifício que a irmã está prestes a fazer, que é parecido com o sacrifício que a Sônia já faz, torna a situação insuportável para o orgulho ferido do Raskolnikov. Ele se sente encurralado. E aquela ideia radical dele ganha uma urgência desesperada. Pouco tempo depois, ele tá andando na rua e vê uma cena que mexe com ele. Uma menina muito jovem, bêbada, claramente perdida, sendo assediada por um homem mais velho. Outra cena forte. Ele intervém, meio que por impulso, sabe? Ajuda a garota, chama um guarda, dá até uns trocados pro guarda levar ela pra casa em segurança. Um lampejo de compaixão ali. Mas logo em seguida ele já cai naquele cinismo dele. Mas pra que eu fico me metendo a ajudar os outros? É muito Raskolnikov isso. Essa dualidade é a marca dele, né? Um momento de humanidade seguido por um niilismo amargo, um desprezo por tudo. E é nesse momento que ele pensa em procurar um amigo, o Razumikin. Ah, o Razumikin. O oposto do Raskolnikov. Totalmente. Descrito como um cara bom, falante, gente boa mesmo, mas ele decide. Só vai procurar o Razumikin depois de fazer o que ele tem que fazer. Essa decisão de adiar o encontro é muito significativa. Ele sabe, lá no fundo, que o ato que ele planeja vai criar um abismo intransponível entre ele e o mundo normal. O mundo da amizade, da conexão humana que o Razumikin representa. Ele está escolhendo o isolamento conscientemente ali. Que pesado. E a mente dele não dá trégua, né? Ele tem um sonho horrível, super vívido. O sonho do cavalo é terrível. Ele se vê criança,
num vilarejo, e um camponês bêbado, Mikolka, começa a espancar uma égua velha, magra, que não aguenta puxar carroça. Espanca até a morte com uma crueldade absurda. E a multidão ao redor. Alguns riem, outros incentivam uma brutalidade coletiva. Exato. E o Raskolnikov criança fica desesperado, horrorizado, tenta proteger a égua, chora. É palpável a angústia. Esse sonho é de um simbolismo imenso. Reflete a impotência diante da crueldade gratuita do mundo. Talvez seja a própria luta interna dele, a compaixão natural, infantil, sendo esmagada pela violência que ele mesmo está planejando ou pela violência que ele vê na sua teoria. Uma prévia do horror que ele mesmo vai causar. Pode ser. Ou um reflexo da brutalidade inerente à ideia de que algumas vidas valem menos que outras, né? É um sonho que ecoa por todo o livro. E aí, como se o destino tivesse mesmo empurrando ele pro abismo, ele ouve duas conversas por acaso, que são cruciais. As coincidências fatais. Primeiro, numa taverna, ele ouve uns estudantes falando sobre a mesma velha penhorista, discutindo que matar ela seria até justificável porque ela é rica e horrorosa e o dinheiro dela poderia ser usado para ajudar muita gente. Falam em uma morte e 100 vidas em troca. Um eco perturbador da própria teoria que está se formando na cabeça do Raskolnikov sobre pessoas extraordinárias que teriam o direito de eliminar obstáculos humanos. Exato. E logo depois ele ouve sem querer a Lisavieta, a irmã da velha que é descrita como boa, submissa. Uma alma simples, totalmente diferente da irmã. Ela tá combinando com um comerciante e Raskolnikov ouve ela dizer que no dia seguinte, às 7 horas da noite, ela não vai estar em casa, vai estar ocupada em outro lugar. A informação prática que faltava. O detalhe que torna o plano, de repente, muito mais factível. E a reação dele é sentir que isso são sinais. Que não é mais só ele querendo, é quase predestinado. E aí entra a grande questão. São sinais do destino ou ele está usando essas coincidências para se eximir da responsabilidade? Para justificar o que ele já decidiu fazer no fundo? Boa pergunta. Ele interpreta tudo isso como uma confirmação externa, né? Como se uma força maior estivesse dizendo, vai lá, pode fazer. Remove um pouco o peso da escolha pessoal dele. E então, ele vai. É o ponto sem retorno, a execução do plano. O clímax da primeira parte do livro. Ele pega um machado que tinha escondido, vai até o apartamento da velha. A tensão é descrita de um jeito que a gente quase não respira lendo. É mestre nisso, Dostoiévski. A construção da tensão é incrível. Ele consegue entrar, distrai a velha, fingindo que vai penhorar outra coisa, e ataca. A descrição é brutal. Direta, o sangue brotou como de um copo entornado. Ele golpeia de novo, de novo. O contraste entre a teoria elevada, quase filosófica que ele tinha na cabeça e a prática é chocante. A realidade é suja, é violenta, é caótica. Ele age com uma mistura de cálculo frio, tipo tentando não se sujar de sangue, e um pânico total, descontrolado. A ideia do super-homem não preparou ele para aquilo, né? De jeito nenhum. A teoria desmorona diante da realidade concreta e sangrenta do ato. E a busca pelo dinheiro depois é frenética, atrapalhada, ele mal consegue pegar chaves no pescoço da vítima. E o horror só aumenta, porque inesperadamente a Lisavieta chega. A irmã, a pessoa boa e inocente. Exato. Ela não devia estar ali. Em pânico total, Raskolnikov a mata também, quase por reflexo, sem pensar. Uma vítima que não estava nos planos originais dele. E esse segundo assassinato é a falência completa e absoluta da teoria dele. Destrói qualquer pretensão de justificativa nobre ou de princípio. Não tem mais como dizer que foi só contra um piolho nocivo, né? Não, foi um duplo assassinato brutal, incluindo uma vítima totalmente inocente e vulnerável. A partir desse momento, a questão não é mais se a teoria era válida ou não. A questão é como ele vai lidar com a realidade monstruosa do que ele fez e com a culpa que, inevitavelmente, vai esmagá-lo. Ele foge por um triz, né? Deixa a porta entreaberta sem querer, ouve gente subir na escada, se esconde, consegue escapar por pouco. Um milagre, quase. Mas a fuga física é só o começo. De volta ao cubículo imundo dele, ele tenta esconder os poucos objetos que roubou, quase nada de valor, na verdade, debaixo do papel de parede rasgado. Tenta limpar as manchas de sangue na roupa,
mas ele tá destruído. O corpo e a mente começam a cobrar o preço. Começa uma febre altíssima, delírios, paranoia. A palavra expiação, castigo, começa a martelar na cabeça dele. O tormento é imediato, não tem alívio nenhum. Doença é a culpa se manifestando fisicamente, né? A punição começa ali mesmo, de dentro para fora. De forma implacável, o corpo não aguenta o tranco psicológico. E o pânico total vem quando chega uma intimação da polícia, para ele ir até a delegacia. Ele tem certeza que é sobre o crime, que foi descoberto. Certeza absoluta. Ele vai para lá apavorado, quase desmaiando de medo. A ironia é que a intimação não tinha nada a ver com o assassinato, né? Nada. Era só por uma dívida antiga que ele tinha com a dona da pensão onde morava. Que ironia cruel. Mas lá na delegacia ele não se aguanta. Ouve os policiais comentando justamente sobre o assassinato brutal das duas mulheres e ele desmaia. Que ato falho. Total. É o corpo gritando a verdade que a mente está tentando desesperadamente esconder. A fragilidade por trás daquela máscara de força teórica, a teoria ruiu, e o homem Raskolnikov está em frangalhos. Nos dias seguintes ele fica de cama, delirando, muito mal. O amigo Razumikin aparece para cuidar dele, traz um médico, o Zosimov. E o médico percebe que tem algo estranho ali. Não é só uma febre comum. Ele suspeita de algum problema nervoso, talvez o que chamavam de monomania na época, uma fixação obsessiva. Nesse meio tempo, a mãe e a irmã chegam a São Petersburgo, preocupadas com a falta de notícias e com a carta anterior, e encontram ele naquele estado deplorável, pálido, sombrio, irritadiço, falando coisas desconexas. Imagina o choque para elas. Total. E numa das conversas, quando Raskolnikov está um pouco melhor, surge o assunto do crime das velhas. E vem a notícia bombástica. Um pintor, um tal de Nikolai, confessou o crime. O Nikolai. Um bode expiatório conveniente, talvez. O Razumikin, que é todo coração e bom senso, defende o Nikolai com unhas e dentes. Ele usa argumentos psicológicos dizendo que não faz sentido, que o Nikolai é um sujeito simples, que a briga que ele teve antes não justifica um crime tão brutal. E ele está falando tudo isso na frente do verdadeiro assassino. Que ironia dramática. É muito irônico. Razumikin usa a lógica psicológica para defender o inocente sem ter a menor ideia de que o culpado está ali e que a psicologia desse culpado é infinitamente mais complexa e sombria. E a reação do Raskolnikov é quase explodir, né? Ele não aguenta a conversa. Ele surta, grita para deixarem ele em paz, chama eles de verdugos, carrascos. Fica claro que o assunto é insuportável para ele. O isolamento dele só piora, mesmo cercado por gente que se importa. Ele construiu um muro em volta de si e não consegue mais se conectar com ninguém. E nesse meio tempo todo, tem o confronto final com o Luzhin, o noivo da Dunya. Ele se mostra um sujeito mesquinho, arrogante. E a Dunya, com muita força, rompe o noivado ali mesmo. Isso. Uma pequena vitória para a família, né? Se livram do Luzhin. Sim, uma vitória moral importante, que mostra a força da Dunya. Mas para o Raskolnikov isso pouco alivia a tensão principal, o segredo que ele carrega. É nesse estado de isolamento e tormento que ele toma uma decisão crucial. Procurar a Sônia. A Sônia Marmeladova, a prostituta com um coração de santa. Ele vai até o quarto miserável onde ela mora e faz uma coisa totalmente inesperada. Ele ajoelha na frente dela e beija os pés dela. Um gesto chocante. E ele explica, né? Sim, ele diz algo como: não me inclinei diante de ti, pessoalmente, mas diante de todo o sofrimento humano. É como se ele visse nela um símbolo de toda a dor do mundo. É um reconhecimento da profundidade do sofrimento dela e talvez do próprio sofrimento dele, que ele ainda não consegue nomear direito. E então, ali naquele quarto pobre, ele confessa, direto: fui eu. Fui eu quem matou então a velha usurária e a sua irmã Lisavieta com um machado e as roubou. Uau! A confissão. Que momento! E a reação da Sônia. Primeiro horror absoluto e incredulidade, mas logo depois, uma compaixão imensa. Ela não o condena. Ela diz algo como: não há ninguém no mundo inteiro mais infeliz do que você agora. Que força, que empatia extraordinária da Sônia. Ela não vê o monstro, ela vê o homem atormentado. É incrível. Ela não o julga,
ela sente a dor dele. É um ponto de virada total. Ele não está buscando perdão ali, talvez nem compreensão total, mas ele precisava desesperadamente tirar aquele peso de dentro, contar para alguém, e ele escolhe ela. A única pessoa que talvez pudesse ouvir aquilo sem desmoronar ou condená-lo imediatamente. Ele tenta explicar os motivos, né? Nega que foi só pelo dinheiro ou para ajudar a mãe. Aí ele fala daquela teoria maluca dele. A teoria do homem extraordinário. A ideia perigosa de que algumas pessoas estariam acima da moral comum, teriam o direito de eliminar obstáculos, mesmo que sejam outras pessoas, em nome de um bem maior ou da própria genialidade. Isso, ele queria ousar, queria ser um Napoleão, alguém acima das regras. Mas aí ele se autoavalia com um desprezo enorme, diz que não passou no teste, que é um piolho, igual a velha que matou, porque não aguentou o peso do ato. Ele admite o fracasso da própria teoria na prática. E diz uma frase-chave: matei só pra mim apenas. Reconhece que não foi por um bem maior, foi por orgulho, por uma ideia distorcida. É a admissão do egoísmo por trás da máscara filosófica. Mas note, a culpa dele ainda parece ser mais pela frustração de não ser o super-homem que ele imaginou do que um remorso profundo pelas vidas que ele tirou. Verdade. E qual é a resposta da Sônia para tudo isso? A Sônia, com sua fé inabalável e sua compreensão do sofrimento, aponta o único caminho que ela vê para ele, a redenção através da aceitação do castigo. Ela diz para ele ir para a praça, se ajoelhar, beijar a terra que ele profanou com crime e confessar publicamente. E aceitar o sofrimento como forma de se purificar. Exatamente. Aceitar o sofrimento e redimir-se por meio dele. Aí tens o que é preciso fazer. É o caminho cristão do arrependimento e da expiação, um caminho que o Raskolnikov, com toda a sua inteligência e orgulho, despreza intelectualmente. Mas que, no fundo, talvez o atraia. Talvez. Ele recusa inicialmente. A ideia de humilhação pública é demais para ele. Mas a semente está plantada. Sônia é a antítese dele. Fé contra niilismo, humildade contra orgulho, redenção pelo sofrimento contra a teoria da força. Que confronto de visões de mundo! Mas a trama ainda reserva mais uma complicação, e que complicação! Svidrigailov. Ah, o Svidrigailov. O sujeito que estava assediando a moça bêbada lá atrás, lembra? E que foi casado com uma mulher que morreu em circunstâncias suspeitas. Esse mesmo. Ele reaparece de forma chocante. Ele revela que ele ouviu toda a confissão de Raskolnikov para Sônia. Como assim? Ele era vizinho de quarto da Sônia. As paredes eram finas, ele ouviu tudo. Que reviravolta! Caramba! Isso muda tudo. Agora tem mais alguém que sabe. E que alguém? Svidrigailov é a personificação do niilismo levado às últimas consequências, né? Totalmente. Um cara cínico, depravado. Ele conta pro Raskolnikov que tá noivo de uma menina de 15 ou 16 anos, mas ao mesmo tempo ele tem uns lampejos estranhos. Ele ajuda financeiramente os filhos órfãos do Marmeladov, por exemplo. É uma figura muito ambígua. Ele é o espelho sombrio do Raskolnikov. É como se fosse o Raskolnikov se estivesse abraçado completamente à falta de limites morais, se tivesse realmente ousado ir além do bem e do mal. Mas o que ele encontrou lá? Vazio. Tédio existencial. Perversão. Ele fala sobre fantasmas, sobre a eternidade ser talvez um quartinho sujo cheio de aranhas. Não tem glória nenhuma na transgressão dele. E ele usa a informação que tem para chantagear a Dunia, a irmã do Raskolnikov. Ele tenta. Ele revela o crime do irmão para ela, tenta forçá-la a ficar com ele. Tem uma cena tensíssima onde ela tenta atirar nele com um revólver que ele mesmo tinha dado para ela. Nossa! E ela consegue? Ela erra ou a arma falha, não lembro exatamente. Mas o ponto é que, inexplicavelmente, ele a deixa ir embora. Desiste. Por quê? Um lampejo de algo bom nele? É ambíguo. Pode ser um último capricho, um cansaço de tudo, ou talvez, quem sabe, um respeito pela força dela, pela recusa dela em ceder. Dostoiévski não dá respostas fáceis sobre os Svidrigailov. E o fim dele é trágico, né? Sim. Depois desse confronto com a Dunia, ele parece decidir que já deu. Ele entrega uma boa quantia de dinheiro para Sônia, para ajudar ela e os órfãos. Diz que vai para a América, mas é uma mentira. O que ele faz?
Passa uma última noite num hotel sujo, tendo pesadelos horríveis, uma menina afogada num caixão, uma criancinha com olhar de prostituta, vislumbres da própria corrupção. E de manhã cedo, na névoa, encontra um soldado solitário e se mata com revólver. Que fim! É a conclusão lógica para uma vida sem sentido, sem redenção. Poderia ter seguido o caminho do niilismo total que termina em autodestruição. É quase uma advertência final para ele. Enquanto isso tudo acontece com os Svidrigailov, como fica o jogo psicológico entre o Raskolnikov e o investigador, o Porfírio Pietrovich? Ah, o Porfírio. Que personagem genial. Ele continua o cerco psicológico, sem acusar diretamente, sem ter provas concretas, porque o Nikolai confessou, né? Mas ele joga com a inteligência e o orgulho do Raskolnikov. Ele usa aquele artigo que o próprio Raskolnikov escreveu sobre o crime, né? Exato. Usa o artigo como pretexto para sondar as ideias dele, para encurralá-lo intelectualmente. Teve até uma cena antes em que ele arma uma surpresa, traz um sujeito que poderia ter visto o Raskolnikov na cena do crime, mas a confissão do Nikolai estraga o plano. Mas o Porfírio não desiste. Não, ele faz uma última visita ao Raskolnikov no quarto dele. E ali ele joga as cartas na mesa. Ele diz que sabe que o Nikolai é inocente e diz basicamente: foi você. Eu sei que foi você quem matou. Mesmo sem provas. Mesmo sem provas concretas. Mas ele tem a certeza moral, psicológica. E ele não age como um policial comum. Ele apela para a psicologia do Raskolnikov. Diz que ele precisa confessar para aliviar o próprio sofrimento, para poder respirar de novo. Precisa de ar, ele diz. E isso, ele aconselha a confissão como um caminho para diminuir a pena e, principalmente, para aliviar a tortura interna. Ele dá uns dias para o Raskolnikov pensar. É quase paternalista no fim. Ele parece genuinamente interessado na alma do Raskolnikov, não só na condenação. Ele entende que a maior punição do Raskolnikov já está acontecendo, né? Dentro dele. Exatamente. O Porfírio representa a lei, mas de um jeito muito mais profundo, entendendo que a verdade interior e a necessidade de expiação são mais fortes que qualquer prova externa. E esse é o empurrão final que faltava para o Raskolnikov. Parece que sim. Depois disso, ele toma a decisão. Ele se despede da mãe sem contar a verdade, claro. Seria demais para ela. E da irmã, da Dunya. A despedida da Dunya é tensa. Ele quase confessa para ela a lógica distorcida do crime. Fala em matar um piolho, mas não chega a ser explícito. Pede para ela cuidar da mãe. É uma despedida. E ele vai procurar a Sônia de novo. Sim, um último encontro antes de ir para a delegacia. Ela entrega para ele um pequeno crucifixo de cipreste, um símbolo da fé e do caminho que ela apontou. Ele ainda hesita um pouco. Mas ele vai. E ele lembra do conselho da Sônia, de ir para a praça. Plicamente. E ele faz uma parte. Ele ajoelha e beija a terra suja ali no meio de todo mundo. As pessoas riem dele, né? Sim, acham que ele está bêbado ou louco. Mas é um passo em direção à humildade que a Sônia pediu. Só que ele não consegue dizer as palavras ali. Não consegue gritar, eu matei. A humilhação pública ainda é demais. É. Então ele se levanta e vai direto para a delegacia. No caminho, ele vê a Sônia seguindo ele à distância, dando apoio silencioso. E na delegacia? Ele entra e encontra um dos oficiais que ele já tinha visto antes, um tal de Ilya Pietrovich, o Pólvora. Trocam algumas palavras desconexas e, de repente, Raskolnikov solta de forma sucinta, quase burocrática. Fui eu quem matou então, com um machado, a velha funcionária e a sua irmã, Lisavieta. E pronto, confessou. Confessou. É o fim do segredo, o fim do isolamento autoimposto. Mas o que significa essa confissão? É arrependimento genuíno? Ou é só a exaustão? Rendição ao peso insuportável, à pressão do Porfírio, à influência da Sônia? Exatamente. O livro deixa isso um pouco em aberto naquele momento. O beijo na terra foi um passo, mas ainda incompleto. A presença da Sônia foi crucial como catalisadora. Mas o próprio narrador diz, um pouco depois, que Raskolnikov não se arrependia da sua culpa. Como assim? Ele se culpava mais pela própria estupidez, pela pusilanimidade, por não ter conseguido ser o super-homem que ele idealizou, do que pelo ato em si, pelas vidas que tirou.
A verdadeira jornada de arrependimento, de regeneração moral e espiritual, essa só vai começar depois, na Sibéria, durante o cumprimento da pena. É o que o epílogo do livro explora. Ufa! Que jornada intensa a gente fez aqui, hein? Seguindo o Raskolnikov desde a concepção daquela ideia maluca, passando pela execução brutal do crime, todo o tormento psicológico depois, as interações super complexas com a Sônia, a família, o Razumikin, o Porfírio, o Svidrigailov, até chegar nessa confissão final. É uma teia de vidas que se entrelaçam e são profundamente afetadas por esse único ato. Tudo isso naquela atmosfera opressora de São Petersburgo que o Dostoiévski criou de forma magistral. E como essa história continua relevante, né? Sem dúvida. A profundidade psicológica é absurda. As grandes questões que levanta sobre os limites da moralidade, a natureza do bem e do mal, a punição que vem de dentro versus a que vem de fora, a possibilidade de redenção pelo sofrimento, são questões eternas. E o papel da Sônia? Fundamental. Fundamental, ela é a bússola moral e emocional ali, o farol de fé e compaixão naquele mundo tão sombrio, oferecendo um caminho totalmente diferente da teoria fria e falha do Raskolnikov. E essa ambiguidade do arrependimento dele no final só mostra o quão fundo Dostoiévski foi na análise da mente humana. A transformação de verdade não é simples, é um processo longo e doloroso. Então, pra gente que ouviu tudo isso, fica uma provocação para pensar, baseada no próprio Raskolnikov. Ele insistia que não matou uma pessoa, matou um princípio, uma ideia. Uma justificativa perigosa. Exato. Até que ponto uma ideia, uma teoria que a gente cria na nossa cabeça, por mais inteligente que pareça, pode justificar a gente passar por cima de limites morais tão básicos da humanidade do outro? Onde é que fica a linha entre se achar extraordinário, acima das regras, e acabar se tornando simplesmente desumano na busca por poder ou por um suposto bem maior? Uma reflexão e tanto. É isso. Olha, muito obrigada pela companhia nessa exploração profunda de crime e castigo. Uma história que, com certeza, continua a nos desafiar. Fim da nossa análise por hoje.